Jesus, terapeuta e cabalista, por Mário Sachs. Tradução Euclides Caloni, editora Ground. Abre aspas. Mas ele falava do templo de seu corpo, porque vós sois o templo vivo do Deus vivo. Fecha aspas. João capítulo 2, versículo 21 e 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Tiferet, beleza. Em seu livro História Natural, ao referir-se à cidade bíblica de En-Gedi, onde moravam os essênios, Plínio nos diz que nela existiam palmeiras em grande quantidade. Era frequente que a palmeira, Tamar, estivesse, na cultura hebraica, associada ao justo, ao perfeito, Tam, que simbolicamente havia morrido, Met, no plano vermelho do natural, para renascer no mundo branco do sobrenatural, dimensão livre da luz. O nome essênio, deformação do grego essenoi, deriva da palavra aramaica que significa curador, médico. Assaia. Flávio Josefo deixou-nos dados reveladores sobre essa comunidade que é a versão palestina correspondente aos terapeutas do Egito. Abre aspas. Desenvolviam um interesse extraordinário pela consulta aos escritos dos antigos e, entre eles, destacavam, em particular, aqueles que favoreciam o bem-estar da alma e do corpo. Para tratar as doenças, realizavam investigações sobre plantas medicinais e sobre as propriedades dos minerais. Fecha aspas. Com conhecimento de causa, comenta Shuri, em Os Grandes Iniciados, que a ordem dos essênios constituía, nos tempos de Jesus, o remanescente daquelas confrarias de profetas organizadas por Samuel, que também fora, lembremos, nazareno. Tinham, pois, os essênios 2 centros principais, um no Egito e outro em En-Gedi, nas margens do Mar Morto. Em sua vida privada, dedicavam-se à contemplação e ao estudo do que Philon denominou bios teoréticos. Porém, em sua vida pública, atuavam como curadores e taumaturgos. Surgidos num momento histórico obscuro, são conhecidos os conselhos de Jesus e, posteriormente, de Paulo, à semelhança dos essênios, com relação ao comportar-se como filhos da luz. Em João, capítulo 12, versículo 36, o Mestre diz, abre aspas, enquanto tendes a luz, Tophos eret, crede na luz para que sejais filhos da luz. Fecha aspas. Considerando que a luz era o segredo, ambos os termos em gematria somam 207, e também a vida dos homens, quando os iniciados realizavam a adição das 2 cifras iguais, ligando a luz ao segredo e o segredo à luz, obtinham a cifra 414 que, convertida em letras, dá a palavra hebraica dati. Dalet, 4, Tau, 400, Yod, 10. Que define o pio, o religioso, em seu sentido mais profundo e mais autêntico. A luz branca equivale ao silêncio. O que as palavras matizam entre consoantes e vogais é o universo vibrante da cor. Em hebraico existem 2 palavras que os gregos definem como branco ou leukos, lavan e ur.
Entre as duas, Lavan pode ser lida como Leven, filho do coração, que em linguagem cabalística indica o justo que se alimenta do seu próprio coração. Registro Bahir, abre aspas. Os justos e piedosos em Israel, que se elevam por seus méritos, se alimentam de seu coração, e o coração os alimenta. Fecha aspas. Tanto os essênios como os terapeutas usavam roupas de linho branco. Philon o atesta da seguinte maneira, abre aspas, uma vez reunidos, vestidos de branco, radiantes e ao mesmo tempo com a serenidade mais elevada, antes de reclinarem-se em seus leitos de mesa, há um sinal de um efemereuta, nome que costumavam dar aos encarregados de tais serviços, colocados de pé em fila ordenada, de maneira circunspecta, e elevando ao céu os olhos e os braços, porque haviam sido ensinados a fixar seu olhar em coisas dignas de contemplação, com as mãos limpas, já que não as mancham sob nenhum pretexto em atividades lucrativas, suplicam a Deus que seu banquete mereça a aprovação e se desenvolva segundo sua vontade. Fecha aspas. Foi esse, talvez, o possível modelo da Eucaristia, rito de transmutação cromática do vermelho em branco, da paixão em compaixão, de Eros em ágape? Se o primeiro Adão era vermelho, Adão, o segundo, aberto o mistério que subjaz entre seus peitorais, deverá ser branco, Lavan. Vermelho é a cor da carne, mas é o branco que habita na luz que vitaliza as células dessa carne. Portanto, um é exterior, outro interior. O vermelho é báquico, dionisíaco, daí o vinho, e encarna nesse vaso dos vasos que é o coração físico. Porém, o branco é a energia, o ardor metafísico que transporta o sangue, sol líquido, vinho secreto, a transubstanciação. É muito possível que os essênios hebreus e os terapeutas gregos-judaicos conhecessem alguns detalhes vinícolas dos rituais praticados pelos sacerdotes egípcios de Heliópolis, a cidade consagrada ao sol. Plutarco, em seu Ísis e Osíris, narra que, abre aspas, os sacerdotes que se dedicam ao serviço de Deus Ra nunca levam vinho ao templo. Considerariam inconveniente bebê-lo durante o dia, sob o olhar do seu rei e senhor. Tem também um grande número de purificações, durante as quais lhe está proibido o uso do vinho. São as que se realizam durante o período em que se consagram por inteiro ao estudo, à aprendizagem e ao ensinamento das coisas divinas. Hecateu nos informa que os próprios reis do Egito não bebiam mais vinho do que o estabelecido pelos livros sagrados, porque eram considerados sacerdotes. Não que acreditassem que dessa forma se congraçariam com seus deuses, senão que lhe atribuíam a origem das vinhas ao sangue dos que antigamente haviam combatido contra os deuses e cujos cadáveres se haviam misturado à terra. Fecha aspas. Proibição parecida, lembremos, conheciam os nazarenos, consagrados inteiramente a Deus. Plutarco também comenta que Heliópolis, cidade solar, era o lugar de origem da mítica ave fênix. Muito antes de que na Idade Média a fênix simbolizasse a morte e a ressurreição de Jesus, através de seu reino de fogo, os gregos antigos sabiam que fênix era o nome da palmeira que se referia ao justo. Sob a influência de tal contexto,
A originalidade de Jesus apoia-se em grande parte em sua transgressão, em seu sacrifício simbólico, através do qual se iguala a alguém que, como Jacó, combateu com Deus e venceu. Sabendo que o sangue era a metáfora enológica do corpo, conhecendo o valor sublime do coração e seus caminhos, descerrou um véu diante dos discípulos e mostrou-lhes que a luz ofuscante não era sua, mas do Pai. Luz procedente de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Abre aspas. E aí sentou-se um ancião dos dias. Brancas como a neve eram suas vestes, e como a pura lã era sua cabeleira, e seu tronco era feito de chamas. Fecha aspas. A mesma luz da transfiguração descrita por Lucas, capítulo 9, versículo 28, abre aspas. E enquanto orava, transformou-se o seu rosto, e as suas vestes tornaram-se de um branco resplandecente. Fecha aspas. Porque além da cronologia terrestre, além da aparência do amor humano, refulge a realidade do amor divino. O modelo ornitológico sobre o qual os egípcios teceram seu mito da fênix é, ao que parece, a garça imperial, que pelas plumas do píleo e da cabeça, pretas, e as avermelhadas do pescoço, era uma espécie de carvão alado que se acendia no voo. A ave, a qual faziam corresponder o sul, o verão, o fogo e a cor vermelha. Para os chineses, a fênix era Tan Miao, o pássaro do cinábrio, o sulfureto vermelho do mercúrio. A fênix morre ao vermelho, porém permanece ao branco. Do ponto de vista alquímico, a obra em vermelho é anterior à obra em branco. Assim como o ferro que é aquecido passa do cereja brilhante ao branco iridescente para, uma vez obtido este tom, voltar ao plano do humano, a fim de que a experiência seja aproveitável aos demais, pois aquele que é alimentado pelo coração deve, por sua vez, alimentar a outros. A viagem do cinábrio ao mercúrio é a viagem da mortalidade à imortalidade, da condição imanente à transcendente. Uma das mais frequentes denominações que os chineses dão ao cinábrio é a de sangue do dragão. Quando o herói vence esse monstro, pode beber seu sangue, adquirindo assim sua força. No instante em que compreende que o mercúrio é, em seu corpo, o sêmen, extrai daí sua luz, tal como o faziam os nazarenos na época bíblica. Por outro lado, o mercúrio é também denominado de o branco, a brancura, já que tem, do ponto de vista metálico, o poder de purificar e fixar o ouro, assim como o branco reúne em seu seio toda a multiplicidade cromática. Para a tradição hermética, Mercúrio é Hermes, o Sol é o Pai universal e a Lua a Mãe universal que, ao unirem-se, geram em Mercúrio o Filho, o Mediador. Nome que 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, atribui a Jesus. Abre aspas. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Fecha aspas.
É exatamente isso que encarna o poder hermético do mercúrio alquímico, cujo atributo mais conhecido era o do caduceu, que enlaçava o esquerdo com o direito, a misericórdia com a força. E todavia, a união de Hesed e Geburah não se realizará em Tiferet, até que o terapeuta, o cabalista, possa de fato curar. Tiferet, a beleza, sexta sefirá, é a mediação entre o céu-deus e a terra, o humano, entre o esquerdo e o direito. Explorando atentamente a palavra hebraica que remete a mediador, da qual não retiramos expressamente o vav copulativo, encontramos na raiz de Melitz um eco do primeiro Adão, que era um tzlem, uma imagem e semelhança de Deus, segundo nos diz o Gênesis capítulo 1, versículo 27, abre aspas, e criou Deus o homem à sua imagem, betzlamó, fecha aspas. De modo que a ponte entre o Pai, representado pelo Iod, e o Filho, encarnado no Vav, é uma ponte verbal em que, para aquele que sabe, resplandece a imagem primordial. Essa misteriosa Tselem, que dentro da câmara escura de seu coração, o iniciado faz mudar do vermelho para o branco. Logo ao passar pela metamorfose da revelação, a conversão do negativo em positivo. Como diz Timóteo, a mediação é realizada pelo aspecto humano de Jesus, o que nos lembra que a transgressão mistérica do Mestre na Eucaristia é uma ferida que cicatriza no mesmo momento em que é produzida. O vinho é servido como água, porém assimilado como fogo. O céu toca a terra quando o terrestre se abre ao celeste, e pelo coração de baixo se percebe a glória do de cima, como assinala o Bahir, abre aspas. O Rabi Rehumai costumava dizer: Havod, glória, e Lev, coração, são uma e mesma coisa. Apenas que o termo glória emprega-se para falar das obras que se fazem acima, enquanto que coração se refere às obras que se fazem abaixo. Umas assinalam a glória de seu nome, outras, o coração dos céus. Fecha aspas. No Talmud, está escrito que a prece é um serviço divino no coração. O ritual que se realizava no altar do templo é transferido pelo místico, no templo interior de seu corpo, à parte correspondente ao Santo dos Santos, a sefirá cardíaca, Tiferet. O erudito Durand Mende assinala, seguindo a tradição patrística, que, abre aspas, o coração está situado no centro do corpo, como o altar no centro da igreja. Fecha aspas. Por isso, Jesus Nazareno, conhecedor do mistério simbólico vinho-sangue, desvela o graal de seu coração e fez dele a panaceia, a panax universalis. Tiferet equivale ao altar, que reúne os membros do corpo místico em seu verdadeiro centro, o coração, que é também o eixo do mundo. Da beleza para cima, na árvore sefirótica, situa-se o nível dos ascendentes, ar e fogo. Porém, de Tiferet para baixo, o dos descendentes, água e terra. A mediação que a beleza oferece
e que a Kabbalah relaciona com a saúde e a fertilidade, depende inteiramente do que o poeta Yehuda Halevi, no século XI, chamava o órgão mais enfermo e mais sadio do corpo, o coração. Filho do coração, o terapeuta ou cabalista é tão somente veículo da natura medicatrix. Situado no plexo solar, instalado no espaço da quinta essência, é lógico que nele se reúnam, para transcender-se, os 4 elementos. E, todavia, o cadinho de Tiferet não é um lugar aprazível. Ali a alma deve lutar, dizem os alquimistas, para não dissolver-se na luz. A chispa celeste deve combater com o fator humano para superá-lo. No Corpus Hermeticum, antigo texto de origem alexandrina, somos exortados a abrir os olhos do coração. Tal abertura, comparável a um gesto visual, tem muito a dizer-nos sobre a imagem, ou tzlem, primordial do Criador em nós. Abraham Abulafia, um cabalista espanhol do século XII, sustentou que a palavra do Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 3, abre aspas, sob a sombra, vetzelo, do amado, fecha aspas, estava em relação com a cruz, tzlab, inscrita na quádrupla obscuridade interior do coração, onde se acha sua divina presença. Com base nesse comentário, os cabalistas cristãos do Renascimento derivaram um estar à sombra de sua cruz. Ambas as interpretações, por sua vez, remetem ao Betzelem, a imagem da citada passagem do Gênesis, em que se descreve a relação criatura-criador como imaginal. Tiferet, Sefirá, em que alguns veem o sol, encerra entre suas sílabas a obscuridade que deve converter-se em luz, o espelho giratório. Se o discípulo consegue ver, discernir sob a luz que as aurículas e os ventrílocos delineiam, se compreende por que o lado direito do coração envia o sangue aos pulmões para que se oxigene e se livre dos resíduos do dióxido de carbono, passando ao lado esquerdo do coração, de onde se distribui pelo resto do corpo, compreenderá que entre o cereja e o púrpura dos dois sangues há mais do que uma diferença de cor. Uma sombra que abraça a luz e uma luz que procede do ar que, por sua vez, transporta o precioso oxigênio que denota nas mitocôndrias celulares o ATP, o adenosintrifosfato, o fogo celular. A cura procede, de fato, de Tiferet e tem o propósito de restabelecer a beleza do vivente. Toda cura é um fogo que o amor gradua. A palavra Tiferet, beleza, inclui e sustenta entre seu tal inicial e final a raiz per, que indica louvar, bendizer, pelo que logo veremos, a filocalia, ou prece do coração, tem uma razão fisiológica que corrobora a Kabbalah. Sua intensa devoção é em si mesma terapêutica. Por sua vez, a mesma raiz pode ser lida como refé, sarar, curar. Mais ainda, o nome terapeuta contém também o poderoso fonema Raf, Rap, Fer, de fertilidade, pois a saúde, tal como a entende a antropologia bíblica, brota de um intercâmbio entre a plenitude e a paz, a capacidade de gerar e de conservar. De modo inverso,
Quase toda doença é carência, falta, desassossego. Para obter tal paz interior, devemos, antes de tudo, complementar-nos no louvor. Esse é o profundo sentido do mandamento ou da exortação proposta em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, abre aspas. E amarás ao Criador teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te dou serão gravadas no teu coração. Aliva berra, fecha aspas. Com o objetivo de que a cura seja, em verdade, uma fertilização, rafra, ao mesmo tempo que um ato de beleza. Tiferet propõe uma união, um acordo entre os membros do corpo que, em harmonia, quer dizer, com a ajuda do coração, se assistem uns aos outros. Numericamente, Tiferet, Tal 400p 80 Aleph 1 Reish 200 Tal 400, resultando em 1081, que resulta em 10, aumenta em sua função a potência das 9 sefiró restantes. Dela depende a verticalidade da coluna central da árvore da vida, já que é a partir da confluência dos 32 caminhos de Lev, o coração, que se realiza entre a cabeça e a sexualidade, a união do que ascende com o descendente. O número 6 da sexta Sefirá nos remete ao dia da criação do homem, segundo Gênesis, capítulo 1, versículo 31, abre aspas. E viu o Criador tudo o que havia feito, e que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Fecha aspas. Como em hebraico os números são letras, o 6 corresponde ao Vav, que tem como atribuições, entre outras, as de coluna, filho, prolongamento ou projeção espacial da letra Yod. No livro da Claridade, fragmento 30, podemos ler, abre aspas. Perguntaram-lhe, que significa a letra Vav? E ele respondeu, é o universo que foi selado em 7 direções. Eles insistiram, por acaso o Vav não é uma só letra? E ele lhes disse, não lestes o que diz o Salmo 104? Envolvido de luz como de vestimenta? Fecha aspas. Esse texto faz alusão precisamente à posição central do Vav na palavra Or, luz. Assim, é certo que, se o Criador se veste de luz, o homem, para encontrá-lo, deve despir-se, pois uma lei hermética sustenta que, abre aspas, o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para obrar os mistérios da unidade. Fecha aspas. Cada criação supõe uma paulatina superposição de tecidos que, por sua vez, dão origem aos órgãos, e estes aos sistemas. Desenleando a meada de seu ser, explorando seu próprio interior, o terapeuta chega assim a descobrir a luz inata. Como os pitagóricos e os essênios, os terapeutas tinham em comum a oração ao nascer do sol, que para Kabbalah está em Tiferet, as vestes de linho, os ágapes fraternais,
o noviciado de 1 ano, os 3 graus de iniciação, Yod, o Pai, Vav, o Filho, Rei, o Espírito Santo. A seguir, a organização da ordem mais do que a comunidade dos bens. Depois, a lei do silêncio. O juramento de que os mistérios e os ensinamentos de teogonia, física e moral não seriam oferecidos aos porcos. A moral é uma higiene, uma medicina preventiva, pois a saúde é considerada um bem supremo, a maior das alegrias que o ser humano conhece. Assim como o vestido de luz quer que desvistamos suas sombras por meio da mashal ou parábola, que tem as mesmas letras que shalma, hábito, vestimenta, do mesmo modo o cabalista curva seus propósitos e segue, em sua saída ao mundo, a trajetória da flecha até o alvo. Na Índia, é Indra, o arqueiro, que tem o atributo do trovão, o que envia o relâmpago e une os fogos superior e inferior. Vimos que a palavra grega amártia, empregada com relação ao conceito do pecado, implicava não acertar no alvo, errar o objetivo. Com a finalidade de corrigir essa tendência à dispersão e ao erro, o arqueiro zen japonês apoia o arco sobre o plexo solar para que a atenção correta, o pulso firme e a mente clara eliminem a distância entre o sujeito e o objeto. Indra é, então, flexível e ágil, como seu próprio arco. Manipular raios e relâmpagos pressupõe conhecer o poder eletromagnético da vida e também sua fonte oculta. Jacob Böhm escreveu o seguinte em seu A Aurora Nascente, abre aspas: o céu está oculto no coração. A porta do céu se abre em meu espírito, posto que o espírito vê o ser divino e celestial, não fora do corpo, mas no relâmpago que se libera na fonte fervente do coração. A sensibilização passa dali ao cérebro, no qual o espírito finalmente contempla. Detido o relâmpago no coração, emerge em seguida através do cérebro, pelas 7 fontes espírito, como uma aurora, e nela se encontra o objetivo do conhecimento. Fecha aspas. Concepção idêntica parece ter o Sefer Yetzirah, ou Livro da Formação, quando explica que, abre aspas, as 7 sefiró correspondem aos 10 infinitos. Quando se as percebe, parecem-se ao relâmpago e se dirigem definitivamente ao infinito. Disse que sobem e descem segundo a ordem do Criador. Fecha aspas. Que há de comum entre o Indra védico, o não pecador greco-cristão capaz de acertar o alvo, o relâmpago do místico alemão e o da Kabbalah, senão a fulgurante e ambígua luz da revelação? Jesus havia assinalado em Lucas, capítulo 17, que o dia do Filho do Homem é como um relâmpago, pois seu poder é instantâneo. Ilumina, cauteriza, embora também queime e destrua o que carece de fertilidade. O vínculo existente entre Krab, luta, e Kereb, ou Karob, cercar, aproximar, também procede desta cintilante raiz. Tal combate ou contenda, o herói iniciático o trava antes de tudo no templo de seu próprio corpo,
onde conta com o poder do relâmpago, Barrak. Porém, se este, após a iluminação, não é devolvido à sua fonte ou respeitado em sua origem, Indra deriva seu poder de Súria, o Sol, pode causar a autodestruição do sujeito, como ocorreu com Esculápio, o famoso deus grego, filho de Apolo e patrono da medicina. A palavra Barrak dá em gematria 302, o mesmo número que regresso, converter, arrepender. Shab, Shin, 300, Bet, Uvet, 2, 302. Por isso, o verdadeiro curador, ao curar, restitui o corpo enfermo às suas origens celestes, devolvendo-lhe a sua fonte cósmica. Induz o enfermo a um arrependimento físico, perfeição e regime alimentar. Retorno ao mais simples código vital. Em suas origens, a medicina hebraica, como a grega, é um fato mágico religioso que vê nas doenças desordens harmônicas, erros entre o que se pensa e o que se faz, a intenção e o ato. Em ambas as escolas terapêuticas, assim como no Egito, a cura procede sempre de cima, e é um poder restaurador que o curador, o terapeuta, não possui, mas que permite que se manifeste por seu intermédio. Como a doença é uma obstrução, uma oclusão, grave e obscura, uma atividade quitônica subterrânea que solapa e mina, é lógico que a saúde encarne seu oposto, a tendência solar e levitante. Os historiadores da medicina sustentam que o nome Esculápio procede de Spalax, Aspalax ou Escalopes, expressões com que se designa a toupeira. Essa etimologia teve muitas implicações em sua origem. A mais evidente delas era a mesma estrutura arquitetônica de Asclépio, construído em torno de uma série de labirintos subterrâneos semelhante aos das toupeiras. Quanto ao animal, sua pele e a disposição anatômica de suas partes lhe permite, nos túneis, mover-se para frente e para trás com a mesma liberdade. Embora não seja cego de todo e seus olhos sejam muito pequenos, permanece ativo dia e noite. Visto que para ele é vigília o que para os outros é sono, ele representa o incansável. Também sabe nadar e ao mesmo tempo viver em condições infernais, quer dizer, inferiores, e pode atravessar o espesso manto da escuridão guiado unicamente por seu olfato. Por tudo o que precede, quem comesse o coração de uma toupeira podia predizer o futuro, e quem recebesse mais tarde na sombra sinistra de seu mal, na galeria fechada de sua dor, a assistência de Esculápio, podia superar a dor vendo através dele, extraindo o remédio de seu próprio sono e, em suma, também podia chegar a curar-se a si mesmo, compreendendo pela serpente do semideus que a doença é um enigma que somente o paciente pode e deve resolver. Procedentes de todos os rincões da Grécia, afluíam ao santuário de Esculápio, o Asclépio, os feridos, os surdos, os histéricos e os mudos, os que sofriam de dores reumáticas e estranhas cefaleias, os que se sentiam feridos pelo mundo e aqueles a quem o mundo feria, os que não podiam trabalhar, nem criar, nem gerar, as mulheres estéreis e os loucos, as crianças hidrocéfalas e os anciãos de virilidade diminuída,
os filósofos desesperados e as prostitutas sem atrativo, os atores, os guerreiros, os artesãos, os marinheiros, os agricultores e os alfaiates. Toda a Grécia tomava um banho nas águas puras e cristalinas, abstinha-se de comer e se dispunha a dormir no Ábaton, vestindo uma espécie de coeiro branco parecido com o das crianças. O nome dessa túnica era chiton. Uma vez relaxado, o paciente se preparava para celebrar a cerimônia do incubatio. Passaria a noite dormindo e o sonho lhe traria a mensagem de Asclépio. No centro do templo, no tolos de mármore branco, entre a estátua reprovável de Met, deusa da embriaguez e da perfídia, e a de Eros, símbolo do amor harmônico e também daquele que reordena o desejo, daquele cuja lira harmoniza e cuja devoção promove o aparecimento do caos, submetido ao transe de sua própria consciência, o paciente, que assumia a passividade para recuperar a atividade, descarregava seu mal no sonho e sua própria fantasia o curava. Depois, claro, exatamente como na Bíblia, vinham os remédios materiais, mandrágoras ou sais. Também no âmbito da Cabalá, o sonho está ligado à doença e, por isso, à saúde. Abre aspas. Seus discípulos lhe perguntaram: que significa a vogal Holem, correspondente à letra Vav, cujos sons são O, U? Ele respondeu: é a alma, e seu nome quer dizer sonhador. Se lhe obedeces, curarás teu corpo do mundo por vir. Porém, se a ela te opões, cairás enfermo, e ela também. Fecha aspas. Nos diz o Bahir no fragmento 11. A letra Vav, dissemos, referia-se à coluna vertebral, ao pilar ósseo que une o seminal ao semântico. Essa restauração proposta pelo citado livro denomina-se Harlama e tem a ver, como se pode ler, com o sono, uma vez que este, sabe-se, é sempre restaurador. Porém, o que não é tão claro, ainda que relevante, é que, além disso, a raiz Halam, sonhou, pode ser lida como Melar, sal. As águas do Asclépio eram salobras. Por suas virtudes antissépticas, mas também preservativas, o sal, no dizer dos alquimistas, é um fogo liberado de suas águas, um elemento capaz de manter a estabilidade dos coloides e a regulagem osmótica, do mesmo modo que o sono, sal da mente, regula seu funcionamento imaginário. Se lemos Lemor ao invés de Melar, teremos para o cérebro. E já sabemos que sem a bomba de sódio e potássio, nossa cabeça não funciona. O pensamento perde sua fluidez e a memória se debilita. Desidratada, a beleza de Ferrat seca. Carente de potássio e sal, o coração detém o relâmpago rítmico de suas pulsações.